Olá pessoal, é isso mesmo que viram no título. Foi lançado para todos os desenvolvedores o GitHub Copilot Chat. E nesse vídeo nós vamos aprender a instalar, configurar, utilizar e ainda vamos ver alguns atalhos de acessibilidade. Vem comigo! Então pessoal, primeiramente vamos dar um contexto aqui do que é o GitHub Copilot e o Copilot Chat. O GitHub Copilot é uma ferramenta que usa inteligência artificial para autocompletar, para sugerir implementações para o nosso código. Não aqueles autocomplete que já vem por padrão na IDE, que ele usa o que tem lá. Essa ferramenta ele gera o autocomplete baseado nos repositórios públicos presentes na base do GitHub. E com ela nós conseguimos autocompletar métodos de testes unitários, alguns métodos que mantêm algum padrão, ele completa certinho também. Essas ferramentas, infelizmente, elas ainda erram bastante, mas galera, ajuda demais. Ainda que elas gerem código errado, muita coisa do que ela gera você consegue reaproveitar e você consegue readaptar às suas necessidades. Para que você tire o maior proveito dessas inteligências artificiais generativas, você precisa ter conhecimento da linguagem que você está trabalhando. Não adianta você pedir para a inteligência artificial gerar um teste unitário, mas você não saber o que ele gerou e por que ele gerou. É importante que você saiba o que ele está gerando, para você até ver se ele gerou algum código malicioso ou que você consiga fazer melhorias nesse código para que o código não perca a qualidade do projeto original. Beleza? E o Copilot Chat? O Copilot Chat é uma evolução do Copilot normal, que ao invés de utilizar dos repositórios públicos, ele usa a integração com o modelo GPT-4. O que a gente consegue fazer com esse cara? Basicamente a gente consegue fazer perguntas relacionadas a todo o nosso projeto, aos arquivos do nosso projeto. A gente consegue pedir para ele gerar testes unitários, para ele gerar métodos, para ele gerar classes, pede para ele fazer revisão de pull request, para ele explicar o que um arquivo faz, para explicar o que um trecho de código selecionado faz, ou simplesmente para a gente fazer perguntas a ele igual a gente faz ao chat GPT, beleza? A versão Copilot ela é paga, beleza? Ela custa $10 por mês e $100 por ano, ou seja, você vai ter aí $20 de economia. Na data da gravação desse vídeo, o Copilot Chat foi adicionado sem nenhum custo extra, ou seja, você vai continuar pagando os mesmos $10, mas isso não é garantido que vai manter assim, tá? Mas na data da gravação desse vídeo, quem já tem o Copilot normal já tem acesso ao Copilot Chat também. E quem não tem, só fazer a assinatura pagando $10 mensais ou $100 anual, beleza? Então, feitas essas considerações, bora deixar de enrolação e bora ver essa ferramenta funcionando. Então, vamos abrir aqui o VS Code. Iniciar janela. Visual Studio Code. Visual Studio Code. Tá abrindo aqui. Documento. Aplicativo. Principal marco. Overview of. Welcome hífen. CRUD hífen. Pronto. Eu tenho aqui um projeto CRUD feito em Spring Boot de uma entidade de usuário. Ou seja, a gente consegue criar, atualizar, deletar e buscar por usuários. Nesse vídeo nós não vamos ver nada sobre código, tá? Nós não vamos ver o que tá certo, o que tá errado. Nós não vamos executar código. Nós vamos só ver a ferramenta Copilot Chat funcionando.
Essa ferramenta também ela é chamada de Copilot X, mas aqui dentro do VS Code ele está chamando de Copilot Chat, beleza? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Para quem tem a extensão Copilot normal, só precisa baixar a Copilot Chat. Para quem não tem, você baixa o Copilot normal e ele já traz o Copilot Chat também. Eu vou abrir aqui as extensões, Ctrl Shift X. Aplicativo 24. Vou pesquisar aqui por GitHub. GitHub se escreve GITHUB. Vou dar Tab. Extensões lista. GitHub Copilot, 1.115.430, Verified Publisher GitHub, Eurai Pair Programmer, Rated 3.74 Out of 5 Stars B 938 Users 1 de 610 nível 1. Pronto. Aqui ele está dizendo que é uma extensão verificada. Se é verificada é porque é oficial, né? Oficial lá verificada pela equipe do GitHub. Então, nós vamos instalar essa aqui. Barra de ferramentas. Install botão. Eu dei um tab e caí aqui no botão install. Se o de vocês estiver em português, vai ser instalar. Vou dar um espaço aqui. Installing extension GitHub Copilot Started. Pronto, tá instalando aqui rapidão. Já instalou. Vou dar um Ctrl Shift X de novo. Extension. Seart extension. Vou dar um tab. GitHub Copilot, Vou descer. GitHub Pull Request, GitHub Theme, GitHub, GitHub Codespace, GitHub Repository, GitHub Copilot Chat, 0.7.1, Verified Publisher GitHub, Pronto, essa aqui é também verificada e published by GitHub. Então, vou dar um tab aqui. Barra de ferramentas. Switch to Pre-Release. Switch to Pre-Release. Quer dizer que já está instalado também. Se o de vocês virem aqui, quem já tem o normal, e vir aqui e tiver esse botão também, então significa que ele já atualizou automaticamente e já trouxe a Copilot Chat também para vocês. Então é só sair daqui. Agora, para a gente configurar. Para quem não tem ainda o Copilot normal, você vai pressionar F6. Eu já tenho, então não apareceu para mim. Vou pressionar F6 até a barra de status. Principal marco. Outro. Group 1 abre. Barra de status. Pronto, cheguei na barra de status, vou descer. Remote botão. Vou aqui nas notificações. Aqui em Notifications. Ou para quem tá com português notificações, vou dar espaço aqui. Notification Center lista. Null Annotation Type. Pronto. Ele não apareceu para mim porque, como eu já falei, eu já tenho aqui na minha máquina. Mas para quem não tem, vai aparecer aqui um Login with GitHub, alguma coisa do gênero. Aí você vai dar um tab e vai ter a opção Login with GitHub ou Sign in, alguma coisa do tipo. Você vai dar espaço, vai abrir o seu navegador e lá vai ter todo o passo a passo para você fazer a assinatura do produto. Porque ainda que tenha uma versão de teste antes, você consegue testar por um mês. Você tem que assinar, aí coloca seu cartão de crédito e tudo mais. Aí você faz a assinatura normalmente e volta. Quando você voltar, só reiniciar o Visual Studio Code e a extensão já vai estar funcionando. Então eu vou aqui na barra de status novo, F6. Barra de status. Vou descer. Cruda, error, no pó, screen, copilot hífen logo, vírgula, deactivate copilot botão. E se o de vocês estiver assim, com essa mensagem Deactivate Copilot, então significa que já está pronto para ser usado. Agora vamos para a parte legal, né? Eu vou entrar aqui na árvore do projeto com Ctrl Shift E. Files Explorer árvore. .id, Vou descer aqui normalmente. SR, nível 2 mais, nível 6 CRUD, nível 7 control, nível 8 usuário controller. Eu tenho aqui um usuário controller. Eu vou dar Enter. Príncipe. E eu quero saber o que essa controller faz. Eu sou novo no projeto, tô com preguiça de olhar o código, eu vou querer saber o que esse controller faz. Para a gente acessar o Copilot Chat, só pressionar Ctrl Alt I. Chat input, vírgula, type to ask questions or type barra for topics, vírgula, press enter to send out the request, ponto.
Use Alt mais F1 for Chat Accessibility Help. Editor possui autocomplete. Pronto, ele falou aqui que a gente pressiona Enter para enviar a mensagem e pressiona Alt F1 para ter a ajuda de acessibilidade, em inglês, claro. Aí lá na ajuda vai ter todos os atalhos, mas eu vou passar a maioria deles aqui para vocês. Então já estou no campo de edição aqui, eu vou digitar alguma coisa aqui para ele. Vou perguntar o que esse código faz. Eu posso conversar com ele tanto em inglês quanto em português. Lembrando que se eu falar em inglês as respostas vão ser mais precisas. Mas aqui no vídeo eu vou falar em português mesmo. Então vou perguntar aqui o que esse arquivo faz. Vamos enviar, Enter. Esse arquivo é uma classe Java que define um controlador REST para a entidade usuário . Ele define 3 endpoints HTTP : um para criar um usuário, outro para atualizar um usuário e um terceiro para buscar um usuário pelo ID. Esses endpoints recebem e retornam objetos JSON que representam os dados do usuário. A classe usa a biblioteca Lombok para gerar automaticamente construtores, getters e setters para a classe. Beleza. Ele falou aqui que a classe tem 3 métodos. Como eu falei para vocês, essas respostas não são tão precisas, né? Ele esqueceu de falar o método de deletar usuários, né? Que tem também na classe. Mas ele falou a maioria aí do que a classe faz. Já deu um overview aí pra gente, né? Mas vamos ver alguns atalhos aqui, então. Shift Tab, volta pro chat. What is Lombok? Botão. Pronto. Isso aqui são algumas respostas automáticas que ele sugere para eu continuar a conversa com o chat. Aqui é o que é o Lombok, né? Se eu quiser perguntar aqui, se eu não souber o que é o Lombok, eu posso perguntar. Eu posso ir perguntando coisas de acordo com as respostas que ele deu, semelhante ao chat GPT, né? Então, Shift Tab. Chat lista. Share feedback. Aqui é o Share Feedback. Vou dar um Shift Tab. Copilot Documentation. Aqui é a documentação. Propose a fix for the bugs in my code. Botão. Aí propor correção para o código. Explain the selected code. Botão. É explicar o código selecionado. Generate unit tests for my code. Botão. Generate unit tests for my code. É generar teste unitário para o meu código. Chat lista. E aqui é o chat. Nem toda vez aparece esse montão de opção. Ele em 2, 3 Shift Tab já cai aqui no chat. Eu vou descer com a seta. Nível 1 eu come asterisco @ml Mateus _. Bem-vindo, Mateus. Tá. O que esse arquivo faz? De 3 nível. Aqui é o que eu perguntei e a resposta dele. Esse arquivo é uma classe Java que define. Pronto, aqui a gente já leu já. Para eu ver essa mensagem em um editor de texto, porque aqui ele está numa lista, né? Se eu quiser ver ali um editor de texto de uma forma ainda mais acessível, para eu poder selecionar uma parte da mensagem, copiar e fazer o que eu quiser com ela, eu vou pressionar Alt F2. Accessible View, Accessible View. Vou dar Ctrl Home, agora é um editor somente leitura aqui, né? Esse arquivo é uma entidade, usuário representa, gerar, exit this dialog via TSK. Aí aqui exit this dialog com ESC. Pronto, então eu vou sair daqui do modo acessível com ESC. Usuário com... Pronto. Agora vamos pedir para ele gerar código pra gente, né? Remove requer. Vou até aqui. Chat submit aqui. Chat input. Vou digitar gerar testes unitários para essa classe. Vou enviar, Enter. Claro, aqui está um exemplo de teste unitário para a classe. Pronto, eu não vou deixar ele ler isso aqui de novo. Existem aqui os code blocks, que são aqueles blocos de código que fica pelo meio da mensagem quando a IA responde pra gente. Aqui no Copilot Chat a gente consegue acessar diretamente esses code blocks. Ele fica também no editor somente leitura, que facilita a gente fazer alguma coisa com ele, como copiar ou selecionar alguma parte e fazer o que quiser com ele. Para acessar eles, vamos pressionar Shift F9. Não, F9. Chat lista.
Code bloco um editor multilinha fecha chave. E para acessar o anterior é Shift F9. Eu vou dar Ctrl Home porque ele caiu na última linha do código que ele gerou. Package com .mlinfo.crud.controller. E vírgula. Pronto. Lembrando que ele usa como base todos os arquivos do projeto. Então ele já enxerga o projeto inteiro, né? Então já facilita bastante nossa vida. Import. Aqui são os imports. Como eu falei, a gente não vai entrar aprofundar aqui nos códigos, só para ver o que ele gerou mesmo. Import. Classe usuário controller test abre chave. Pronto, classe usuário controller test. 4 espaço @ mock. Private usuário service. Aqui ele criou um mock da classe usuário service, que é quem vai fazer a lógica de negócio. Em private usuário controller. E vírgula. Em branco before hash. Void set amp abre para 8 espaço mockito annotations.openmocks abre usuário controller igual new usuário 4 espaço fecha chave em @test void criar usuário abre. Pronto, aqui é o teste. 8 espaço usuário requer usuário when abre para em branco response em branco acerte equals abre para acerte 4 espaço fecha em @test void atualizar usuário 8 usuário when aqui, abre ó, parênteses usuário service ponto atualizar usuário abre parênteses. Quando a classe atualizar usuário service quando atualizar for chamada, o método ele vai retornar uma instância de usuário response, né? Em response entity em branco acerte 4 espaço fe em void em branco. Pronto. Ele criou um teste unitário aqui para todos os métodos da classe. Da classe usuário controller. Aqui a gente pode usar todos os comandos de editor. Copiar, selecionar tudo, selecionar alguma parte e fazer alguma coisa com esse código. Se tivesse outro code block aqui, eu acessaria com Shift F9, no caso se tivesse um anterior. E para ir para um próximo, se tivesse, eu pressionaria F9. Ou can ir unit chat input vírgula. E ali a resposta automática para continuar a conversa. A gente também pode perguntar coisas sobre o que ele falou, né? Então, vamos abrir outro arquivo aqui, né? Qualquer, para a gente perguntar sobre outro arquivo. Nível 7 de tona, infraestrutura, nível 8 exception, application, nível 7 map, model, repository, service não nível 8 imp não selecionado recolhido, nível 9 usuário serviço. Vou abrir aqui o usuário service. Principal marco. E vou perguntar o que esse arquivo faz. Vou dar Ctrl Shift I, não, Ctrl T. O que faz esse arquivo. Esse arquivo é uma implementação da interface Grave Usuário Service Grave em Java. Ele define métodos para criar vírgula, atualizar e buscar usuários no banco de dados. O método Grave criar usuário Grave recebe um objeto Grave usuário request Grave vírgula, verifica se já existe um usuário com o mesmo e-mail no banco de dados e vírgula. Se não existir vírgula, converte o objeto Grave usuário request Grave em um objeto Grave usuário Grave e salva no banco de dados. O método Grave atualizar usuário Grave recebe o ID de um usuário e um objeto Grave usuário request Grave vírgula, verifica se o usuário existe no banco de dados vírgula, atualiza os dados do usuário com base no objeto Grave usuário request Grave e salva as alterações no banco de dados. O método Grave buscar usuário pelo id Grave recebe o id de um usuário e retorna um objeto Grave usuário response Grave com os dados do usuário correspondente no banco de dados. A classe usa a biblioteca Lombok para gerar automaticamente construtores e injetar as dependências necessárias. Pronto, eu não sei o que é Lombok, né? O que é Lombok? Lombok é uma biblioteca Java que ajuda a reduzir a verbosidade do código vírgula, gerando automaticamente código repetitivo vírgula, como construtores vírgula, getters vírgula, setters vírgula, métodos grave equals grave e grave. E aí eu posso continuar a conversa, né? E como usar essa lib?
Para usar a biblioteca Lombok em um projeto Java com uma main, você precisa adicionar a Aí dependência. ele vai falar tudo que eu preciso fazer para usar o Lombok, vai dar o passo a passo completo aqui de como eu instalar. Ele deveria verificar que eu já tenho o Lombok, né? Mas, enfim. Mas ele já tá dando aí toda a instrução aí de como que eu usaria o Lombok se eu quisesse usar no projeto. Pronto, então só passando novamente os atalhos aqui, Ctrl Alt I abre o input box para você digitar a sua mensagem, Enter enviar mensagem, Alt mais F2 entra no modo de visualização mais acessível, né, pelo editor, Alt agudo volta para mensagem anterior, Alt mais abre colchetes vai para a mensagem seguinte. Ctrl L limpa o histórico de chats, a lista de mensagens e pelo Ctrl Shift P você limpa o input box. E para você ver outros atalhos relacionados ao Copilot em inglês, você pode pressionar Alt mais F1, que aí você vai ver outros atalhos que eu não falei aqui no vídeo, que eles são menos usados, mas que muitas vezes pode ser útil também, beleza? Aqui foi uma básica demonstração sobre a utilização do Copilot Chat. Espero que você tenha gostado e adapte às suas necessidades, à necessidade do seu projeto, beleza? Se gostou, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com seus amigos, deixa seu like e seu comentário, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, até mais!